C'est pour cela même dans la mathématique, on dit on met X plus Y égale 20. Tout ça. Quelle est la valeur de X? Donc, ce sont des choses qui n'avaient même pas d'importance. Mais c'était pour nous ouvrir l'intelligence. Sur le domaine de Jésus, no domínio de Jesus, j'avais expliqué. Eu tinha explicado. Il y a Jésus. Há Jesus comme la parole. Como sendo a palavra. Je ne sais pas si frère Norman. Não sei se irmão Norman está a entender. Qu'on appelle Logos. Que é chamado o Logos. La théophanie. A teofania. La colonne de feu. A coluna de fogo. La parole. A palavra. Mais il y a Jésus. Mas há também Jesus. Comme l'homme. Que é como o homem de Nazareth. Jesus de Nazaré, qui n'avait pas un père, que não tinha pai terrestre, qui devait venir au nom de son père, devia vir qui était Jésus, do seu pai, que é Jesus, l'esprit. O Espírito. Alors maintenant, então agora, quand les gens posent des questions, quando as pessoas fazem perguntas à frère Branham, ao irmão Branham, tu vas comprendre comment il répond. Você vai entender como é que ele responde. Les gens ne se basaient que as pessoas só se baseiam sur Jésus de Galilée. Sobre Jesus de Galileia. Leur problème était de savoir. O problema deles era de saber si Branham était Jésus de Nazareth. Era Jesus de Nazaré réincarné. Reencarnado. Je ne sais pas si frère Norman comprend. Parce que ça c'est une mauvaise fausse doctrine. Esta é uma falsa. C'est la doctrine, Branham dit dans l'exposé, c'est la doctrine des Mormons. Na exposição é a doutrina dos Mormons. La réincarnation. Donc, Jésus de Nazareth qui a vécu. Jesus de Nazaré que já viveu. Il revient encore. Ele volta novamente pour vivre. Para viver. Mais il est Branham. Mas non. Ele é Branham. Ce n'est pas ça notre doctrine. Não é essa a nossa doutrina. C'est pas si frère Norman. Parce qu'il faut faire cette différence. Ça c'est la doctrine des Mormons. Il dit quand quelqu'un meurt, il va. S'il avait des péchés, il va revenir comme un animal, comme un porc. Ou il va lui-même encore revenir. Ou il va sortir dans une famille. Il aura un autre nom. Il va... Non. Não. Branham dit les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. L'homme quand il passe son corps, comme notre frère Peter vient de partir, c'est fini pour lui. Mais l'esprit de l'homme peut revenir. Mais ça devient une autre personne. Comme par exemple Abel. Qui avait tué Abel? C'est Caïn son frère. Mais frère Branham dit qu'Abel était ressuscité. Mais c'était une autre personne qui s'appelait Seth. Une autre figure, une autre personne. Era outro rosto, uma outra pessoa. Mais les œuvres qu'Abel n'a pas fait. Que Abel não fez. Seth continue à faire então, les œuvres. Seth continuava a fazer c'est ça même la clé de la résurrection. É isso a chave da ressurreição. Vous comprenez? Estás a Donc, entender? quand les gens posaient des questions, então, quando as pessoas faziam frère Branham niait. Irmão Branham negava. Pour montrer qu'il n'était pas Jésus, parce que les gens voulaient faire de lui Jésus de Nazareth, qui est réincarné. Et Branham ne voulait pas. Irmão Branham não queria. C'est pour cela qu'il dit dans la brochure, avant de lire ça, dans la brochure, tourner les regards vers Christ, de 63. Virar o olhar ao Cristo de 63. Il dit, si l'esprit de Beethoven est à moi, se o espírito de Beethoven estiver em je deviens Beethoven. Eu vou me tornar Beethoven. Mais ça ne veut pas dire qu'il sera comme Beethoven avec sa stature, le corps et tout. Non. Il fera des poèmes. Branham dit, je ferai des poèmes comme Beethoven. Poemas como Beethoven. C'est comme un homme a dit, bon, son grand-père était mort, il était un démon, un sorcier. Et le même jour, on l'a mis au monde, après, on lui a donné le nom, donc l'incarnation. Ça, ce sont des choses qui ne sont pas droits. Ce n'est pas ça, ce n'est pas le message de Branham. Toi, tu as des enfants. Tu tens filhos. Un enfant peut avoir ton caractère. Filho pode ter teu caráter. Tout ça. E o outro também. Il est une personne à part. Mas la preuve est que tu peux aller au ciel, ton fils aller en enfer. Você pode ir no céu, teu filho ir no inferno. Mais Branham, être le Seigneur Jésus-Christ, ser o Senhor Jesus Cristo, c'est juste. Mais être Jésus de Galilée, revenant réincarné aujourd'hui, c'est faux. Ça, c'est l'introduction à cet enseignement pour que cette thèse soit bien comprise. C'est pas si frère Norman. Alors, on commence avec une question. COD deuxième partie. Page 985, j'ai une petite question. Après, je vais voler. Et là, on va s'arrêter. On s'arrête.
Parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est 1 million et quelques, il y a des questions qui se sont encore augmentées. Écoutez, on pose la question à Frère Branham. Então fazem aqui uma pergunta, irmão Branham, Frère Branham. Irmão Branham. Une sœur a fait au moins environ 800 miles, 1300 km. Que fez mais ou menos 1300 km. Pour venir au tabernacle. Para vir ao tabernáculo. Et elle disait croire. E ela dizia crer. Que vous êtes Jésus-Christ. Que tu és Jesus Cristo. Incarné. Encarnado. Vous avez compris? Você entendeu? Donc Jésus-Christ fait chair. Então Jesus Cristo feito carne. Quand vous dites Jésus-Christ fait chair. Quando você diz Jesus Cristo feito carne. Tu as raison. Você tem razão. Mais ce n'est pas Jésus de Galilée fait chair. Não é Jesus da Galileia feito carne. C'est Jésus-Christ comme le Logos. É Jesus Cristo como Logos. Qui se fait chair. Que se fez carne. On l'appelle William Branham. Que é chamado William Branham. Ça, on va montrer quand on va arriver au nom, les adorations, pour faire la différence. Para fazer a diferença. S'il vous plaît, por favor, parlez de ceci. On demande Frère Branham. Fala disso. Elle était très impatiente d'essayer de dire aux autres ce qu'elle pense. Impatiente. Donc, frère, moi je félicite cette sœur. Eu felicito essa irmã. Combien? 1300 km, s'il vous plaît. Quoi, y'a Branham, Jésus réincarné. Mais Branham, que estavam com ele não sabiam nem saber. Ela estava impaciente. Nos diga somente. É porque essa mulher tinha uma revelação nas coisas que ela viu. Ela não viu Jesus, não conhece Jesus. Mas disse, essa pessoa aqui é Jesus. Elle comprenait mal. Pensava que é Jesus de Galileia. Mais si on abîme sous forme, agora vem na forma de Branham. Mais ça Jésus Galiléa non. Galileia que veio no outro corpo. Tu sais qu'il y a l'homme est composé. Sabem que o homem está composto corpo, alma, espírito. On va en parler. Nós vamos falar. Jésus de Galilée n'était pas comme Branham. Jesus de Galileia não era como Branham. Malgré je l'ai pas vu. Embora que eu não li. Dans les bandits, tout ça, comme on le montre. Tudo mais. Oui, qu'on a su belé et mettons, selon ce que Branham a dit dans comment l'ange vient à moi. Como Branham diz que l'ange vem a mim. Même l'ange là qui venait à Branham. Mesmo o anjo que vinha a Jésus à Galilée. Não era como Jesus da Galileia. Un frère normal. Não é irmão normal. Branham dit qu'il n'était pas Jésus. Bango bazu Jésus à Galilée wapi. Jésus wana lelo a utu wapi. Foram buscar o Jesus da Galileia, esse que ele traz. Branham abi o aya kapana ngaza 90 kilos. O que vem a mim. O wana zaki 45 kilos. Aquele que existiu tinha 45 kilos. Jésus o batu bazu ele biso lelo bazu e wapi. Jesus que nos trazem hoje foram buscar. Il vient sur quelle écriture? Então ele vem sobre que escritura? Il y aura réponse à Jésus. Il y a Branham. Essa é a resposta de Branham. Bon, bien entendu. Então, entendido bem. Cette sœur était dans l'erreur. Esta irmã estava errada. Agora, as pessoas pegaram naquilo dizendo, olha, estava errada, ele não é Jesus. Mas ele não sabe quem é Jesus, como é que é Jesus. Isso é muito importante. Nós devemos ler isso. Je ne suis pas Jésus-Christ. Eu não sou Jesus Cristo. Je suis son serviteur. Eu sou seu servo. Nous avons expliqué ça deux fois. Nós explicamos isso muitas vezes. E ele para ali. On comprend? Entendeste? Vocês dizem, olha, ele não é Jesus. Vocês dizem que é Jesus. Nous disons Jésus pourquoi? Il n'est pas Jésus de Nazareth. Ele não é Jesus de Nazaré. Mais Jésus-Christ. Mas Jesus Cristo. Comme la colonne de feu. Como sendo a coluna de fogo. Feito carne em Branham. Il est Jésus-Christ. Então ele é Jesus Cristo. Et puis Frère Branham dit dans les cieux. Depois irmão Branham diz nos céus. Que Dieu se cache. Que Deus se esconde. Se révèle dans la simplicité. Mais c'est l'antichrist qui s'autoproclame. Mas é o anticristo que se autoproclama. Comme on a si le Seigneur le permet. Vous allez voir ce que Branham dit. Vamos ver que Branham a lobby. Vocês estão a falar, eu não sou aqui. Vocês sabem acerca de mim. Guardem. Então é o que eles sabiam. Voilà. Donc, ça c'est la première réponse. Essa é a primeira resposta. Estou a evoluir é como está subindo 838. a compreensão. 838. Je vais aller rapidement. Vou rapidamente. Je crois, ce sont des pages, je crois, oui. 838, c'est la page. 838 é página. Certains disent que Frère Branham est le fils de l'homme. Je pensais que c'était la colonne de feu qui était le fils de l'homme. Est-ce que je me trompe? Era o filho do homem. Será que eu estou a me enganar?
Frère Norma, place où c'est très important, il faut qu'on l'entende bien parce que il y a un des clés. Batu balobé as fils de l'homme. As pessoas dizem que é filho do homem. Mais ngana zo kan sake colonne de feu des fils de l'homme. Est-ce que nazo se trompé? Eh bien, c'est une bonne question, une très bonne question. Seulement je ne suis pas le fils de l'homme. Mais un fils de l'homme. Il y a toute une différence. Jésus-Christ était le fils de l'homme. Le fils de Dieu, le fils de l'homme, le fils de David. Maintenant, la raison pour laquelle cette question-là probablement a été posée à cette personne ou cette chose-là lui a été dite, c'est parce que les gens me considèrent comme un voyant. Voyant Zanan. Quem é vidente? C'est le prophète. É o profeta. Le prophète, c'est le fils de l'homme. É o filho do homem. Frère Branham, c'est le fils de l'homme. É o filho do homem. Le fils de l'homme, c'est qui? O filho do homem quem é? C'est un homme é homem qui a la colonne de feu. Que tem a coluna de fogo. On comprend? Entendeste? Un fils de l'homme, prophète, Ezequiel e tudo mais. Prophète ou o profeta que é ungido na colonne de feu, le fils de l'homme. É por isso, irmão Branham se référé de Jésus. Ele se referiu de Jesus. Se você usa na révélation, se você tem a revelação daquilo que tu vas comprendre qu'il est le fils de l'homme. Mais il ne le dit pas. Mas ele não está a dizer. On va arriver là-bas, tu vas écouter ce qu'il dit. Você vai ouvir o que ele diz. Le fils de l'homme veut dire o filho do homem quer dizer la colonne de feu avec un homme. Com homem. É isso que você vê a mim atrás. Branham é o filho de Branham é o filho do homem. Agora, se alguém não tiver a revelação, ele vai pegar só nisso aqui. Você só está inclinado. Talvez não é verdade. Qu'est-ce qui fait ça? Mas o que faz isso? É por isso que o irmão Branham disse: Nous sommes fous de Christ. Nós somos fanáticos de Cristo. Dieu ne vit, même Jésus. Mesmo Jesus. Ele nunca disse que era Deus. Não está na Bíblia. Fils de l'homme. Ele só dizia filho do homem. Le fils de l'homme, c'est un prophète. O filho do homem é profeta. Mais pour prouver qu'il était Dieu, para provar que ele é Deus, ele não falava quando pregava, ele chamava os discípulos. Vamos ver, irmão Branham também. Há lugar, irmão Branham diz, parem de gravar. Será que não é visitante? E ele falava da verdade. Pourquoi il faisait ça? Por que ele falava, fazia isso? Para que nem todos expressement qu'il faisait ça. Ele fazia isso de propósito. Para os outros não se salvarem, tropeçarem. La pierre qui a été placée à Sion, a pedra que foi colocada em Sião, est devenue la pierre d'achoppement. Tornou-se a pedra de tropeço. Você bate naquilo, cai. E morre. Aquele que vê se salva. Dieu ne le comprend pas comme à l'école. Deus não é entendido como na escola. Quando você vai na escola, você vai longe de Deus. Ça va? Maintenant écoutez. Il dit, je donne des étapes, des écritures que vous allez conclure. Que você vai concluir. Bon, d'accord, néanmoins, nous sommes en train de montrer ce que Dieu nous a révélé. Que Deus nos revelou como sendo a verdade. Mais cela ne dit pas que frère Amonique azomona le contraire. Il est notre ennemi. Non. Ele é nosso inimigo. C'est notre frère. É o nosso irmão. Écoutez. Ouça. Frère Norma. Écoutez-moi bien. Bien. Voyez, quand je lirai ces questions, suivez bien, frère Normand, tous en français. Quand je lirai ces questions, comme na badope bazoka partout, c'est bien. Ma frère kuna na Congo, na Ntsele bazoyemba, et nos nouveaux bazochanga ba chanson individuelle. Donc j'étais très content. Que Moussa to ça la quand même maison bota ba fruit. Donc on est content parce qu'après tout nous faisons ça. Porque pour les autres. Fora de tudo, nós fazemos isso para os outros. Então, isso. Voyez? Estão a ver? Quand je lirai ces questions, Bolanda. Quando eu ler essa questão, essa pergunta, vous verrez pourquoi je réponds de la façon dont je le fais. Vão ver por que eu respondo da maneira que eu respondo. Habitando na Rosita. Pourquoi nazo répondre boy, nazo boya que nazo Jésus? Por que eu respondo assim, dizendo que eu não sou Jesus? Il dit, vous verrez. Vocês verão. Esse yoka.
C'est jusqu'au moment où je serai nettement conduit. E será justamente no momento onde eu estarei exatamente à faire quelque chose, vous voyez? A fazer alguma coisa. Et là, e ali, aí, je dirai ce que je dois dire. Eu vou dizer o que eu devo Mais dizer. cette heure n'est pas encore arrivée. Mas esta hora ainda não chegou. Estás a ver, irmão? Era koloba tu exato, même Jésus a botama ta koli azosala mamutu azoloba makamutu. Falava tudo, falava. Mais comme maintenant attend lobby. Mas chegou mesmo um moi et mon père nous sommes eu e o meu pai somos. Oh, yo comme tu zakiawa, sigolilo como le va? Ou estás a dizer? Mais d'abord azaloba mutu. Primeiro ele não falava isso. C'est comme ça. É assim. Tango kokoma koloba. Chegará o tempo de falar. Mais quand les gens prennent une écriture isolée, tu n'as frère, não é Jesus. Qu'est-ce que toi tu crois? Então o que você acredita? Ele é quem então? Oh, mutu. Ou não é só uma pessoa? Mutu. Uma pessoa. Comment un homme peut parler? Como é que um homem pode falar? E a pessoa deixar de roubar, deixar de se prostituir, de fumar. Então, poder saiu nous avons lu de grands livres de gens. Nós lemos grandes livros de pessoas. Même les messages de grands livres de livres. Oh, muitos livros. Mais qui a été converti? Mas quem se converteu? Des grands menteurs. Grandes mentirosos. Ndeni Branham. Mas como é que Branham, ele falou, não pode usar calção. Mais frère, mas irmão, você même couper mon leliango bien ozola Adidas tout ça. Mais frère, você deita fora. Quelle est cette puissance? Mas que poder é esse? Ce n'est pas la puissance d'un homme. Não é o poder un homme ne convertit pas son prochain. Homem não converte seu próximo. La conversion vient de Dieu. A conversão vem de Deus. Frère Norma, tu as compris? Ele disse, vou falar disso, mas agora não. Ouça agora. As pessoas que te fizeram est-ce que Branham, Branham é um profeta? As pessoas que creem que Branham é um profeta. Donc, je ne suis pas léoin. Eu não sou ungido, não sou filho de Deus. Je ne prétends pas être un prophète. Nem pretendo ser um profeta. Ele também nega. Je ne suis pas son prophète. Mais bien vous le prophète. Mais ele aqui nega, dizendo que não é um profeta. Le message. A mensagem on ne donne pas sur les plateaux. Não se dá numa bandeja. Jésus avait dit. Jesus disse. Sondez les Écritures. Pesquisem as Escrituras. Il n'a pas dit lire les Écritures. Ele não disse para ler. Branham est venu, il a dit lisant. Branham diz. Les œuvres que je fais prouvent de ce que je suis. As obras que eu faço provam aquilo que eu sou. Jésus l'a dit, Jean 14:12. Reviens à Branham. Venha a Branham. Voyez les œuvres. Vejam as obras. Muto alinhe message a Branham. A pessoa que ama a mensagem de Branham. Sérieux. Que é séria. Dieu va se révéler à lui. Deus se revelará nele. Só os títulos da brochura. Ça vous dit tout. Já diz tudo. Mais comme le diable est là, mas como o diabo está ali, il est prédicateur. Ele é um pregador. Il est tout. Ele é tudo hoje. Então ele fez entrar a confusão. La plus grande bataille. Branham diz na maior batalha. Esses dois mundos lutam hoje. Nós não vamos no mundo deles, mas eles vêm no nosso para nos trazer confusão. São pensamentos. Donc, então quando ele teve sua mulher, não teve sentimento. Mais sentimento pourquoi? Qui t'a dit que sentimento é péché? C'est un péché. É um pecado. Donc les gens veulent faire des péchés là où il n'y a pas de péché. Fazer do pecado onde não há pecado. Écoutez frère Norma. Alors, oi, irmão Norma. Mais Colanda tende na obi que não continue. Se você logo intervenir, tu peux intervenir. Se tem algo para intervir, pode intervir. Alors je ne vais pas prétendre être autre chose que votre frère. Não pretendo ser outra coisa a não ser vosso irmão. Je suis votre frère. Eu sou vosso mais ça on peut pas nous le dire. Mas isso não pode não nos dizer. Et considérez-moi simplement comme frère Bill. E considérez-moi frère Branham como irmão Bill ou irmão ou comme vous voudrez. Ou como tu quiser. Ça c'est en ordre. Isso está très bien. É muito bem. Ce que vous croyez. O que você acredita. Gardez ça pour vous. Então guarda para ti. Ton Norma.
alobi ebobe nganga ni ele disse frère Bill. Chama-me só irmão Bill, irmão mais Branham. não bozo ndima Mas wana aquilo que você acredita, bombango pona então guarda isso. Réfère-toi à la question qu'on l'a posée. Refere-te Ali go répondre à à la question on a clairement. Ele não quer Mais alobi so ozo ndima ngo claramente, mas bomba diz, pona se você yo. está crendo, guarda Il n'a isso pas dit pra que ti. qu'on dibango te. Ele não disse para não acreditar. Pourquoi zo bomba? Por que que ele está a guardar? Parce que Dieu se cache Porque Deus se esconde. et se révèle. E se revela Dieu na ne simplicidade. s'autoproclame pas. Deus não se Comme autoproclama. j'ai parlé toujours d'un politicien que je ne veux pas parler à la télévision. Aïe go s'autoproclamer ye moko. Mais yo bazui baponi yo te balingi yo te. Yo oye ko s'autoproclamer. Que oza président, osali pe république. Mais république ango wapi ango? E essa república está onde? Ça devient les choses de Don Quichotte. Então isso é coisas de Don Quixote. Comprenez, frère Normand? Estás a entender, irmão Donc Norman? jusque là, je voulais que ça soit sérieux. Então até aí eu queria que fosse sério. Yoka, Ouça. frère Branham, Irmão page Branham, 794, dans la même brochure. 794. Frère é a mesma Branham. brochura. Frère Irmão Branham, Irmão il Branham, est généralement cru par beaucoup de ceux qui suivent votre ele é message geralmente que vous êtes crido le Messie de ces por jours. aqueles que seguem tua mensagem, que és o Messias destes dias. Est-ce que c'est exact? Será que isso é Frère, exatamente frère a Norman, verdade? Essayez un Non, peu non. de penser. Tenta pensar um pouco. Pourquoi bateau babana retourne à ma question? C'est Por que ça que le essas problème. pessoas faziam essas perguntas? Est-ce Esse qu'il o demandait problema. ça en vain? Será que Não, não. perguntavam Même Jésus isso a em ouvert vão? na botte. Jesus La também disciple va y va le ficava buter à la aí, maître. os discípulos vinham, diziam, mestre, Lobela biso olha, vérité dit. fala-nos a Bando verdade. badaki ozolo ba Desde clair que te, começaste, tout le nós monde estás a clair te. falar claramente. Donc, bazao comprendre. Então não entendiam, Zozola la esse homem naï. estamos a dormir Azo com ronfler. ele ronca. Allez, donc Jésus faiblesse des agin zala. Jesus, sua fraqueza era a fome, ele queria muito comer. Azolo ba peli suko, Jean-Baptiste azao mela te mengana zo João mela. Batista não Se bebia, o mas eu mutande bebo. nini? Mas que Mas homem toque nem kuna é muta esse? Mas ressuscité. fomos ali, alguém Toque ressuscitou. kuna Fomos abeti ali, bormo. ele falou de uma coisa. Toque nela aí. Então vamos Vai ainda. Eles Maître. vinham. Olha, Ah, mestre, tous entre nous. aqui estamos Loba entre nós. vérité. Fala a verdade. Philippe l'a demandé, montre-nous les pères. Ah, pourquoi Philippe a levé Por montre nous que le que père? Filipe perguntou, Bon, Jésus a olha, comme sa père. mostra-nos o pai. Ah, mais le père Porque est ele plus grand que exaltava moi. o pai. Le père. O pai é mais Philippe do a que me eu. moutou, Filipe tchau, disse, muguru. mas esse está a fazer confusão. Yeah, ça perte. Ele não é o pai. Mais il vaut mieux l'accepter. Son père. Agora, mais Au vai lieu ele de la nos pourquoi mostrar ça o n'est pai. moutou. Nós estamos de seguir porque ele é um homem. Tant Jésus a montré qu'il n'a pas libat. Quando Jesus viu e não havia pessoa, disse: Depuis que Nazar olha, desde que eu estou convosco, vocês não Isso aí, sabem. a fomole Sou bango. eu. Então ele abriu o Bible le segredo. depuis na Philippe A a tout Bíblia la diz, discuté. desde ali Filipe jamais perguntou. Celui qui m'a vu Aquele que me viu, a vu le père. viu o Voir pai. il a deux formes. Ver é duas formas. Branham dit quelqu'un peut regarder mais Diz ne que pas voir. Alguém pode olhar, mas não ver. Voir veut dire comprendre. Ver quer Donc, dizer aux autres entender. tala omoniye, Você está a olhar, lhe viste, a bixi mutu, ele a cura discerner alguém, pensée, discerne au pensamento, e comprendre você que entende Massia obalaka que o biso na Messias papa na que foi biso. prometido dos nossos pais é este aqui. Jésus nous a promis. Jesus nos Que le Saint-Esprit prometeu que o reviendra. Espírito Santo viria. Il sera ceci, E ele ceci, será le isso, consolateur, aquilo, ceci, consolador e isso Mais mais. vous voyez ça, vous Mas ne voulez pas você croire. vê isso e não querem crer. C'est là où se trouve le problème. É aí onde estão os problemas. Donc, pourquoi ces gens posaient ces questions? Parce Então, que por ces que gens essas pessoas faziam avaient essas des perguntas? indices. Porque essas pessoas Oyo ezali tinham kotalisa bango indícios ke mutu oyo mostravam que aza mutu ya pamba esse homem te. não era um homem simples. Ça va, frère Normand? Tá bom, irmão Norman? Alors, maintenant, Então agora on va évoluer pour peut-être arriver à la fin, je ne vamos sais pas. evoluir talvez para Balobi chegar ao boy. fim. Batune, est-ce que c'est exact? Perguntaram, será que é exatamente? Balobi, c'est exact? Yoka, frère Branham Balobi, Irmão Branham, abois. ele Non, nega. monsieur. Não, senhor. C'est exact. Não é exata verdade. Naza me cité. Não sou o Mais tant Messias. que comme que ce que Branham a Mas messi, quando o yoka chegarmos, mambazolo. para Donc, falar se Branham é o Messias, vamos soko yebi ouvir. que mama nzambe za yote. Se você sabe que as coisas de Deus não Comme é to para badalo ti, babo zongo na mboka como boki nós sabila. dizíamos, voltam lá na Mais aldeia ça fazer doit lavras. être pour toi. Isso deve ser para Ce que ti. ça yo, Se é para Dieu ti, va se révéler. Deus se revelará em Révélation ti. veut dire A revelação quer a dizer bomba maki. ele estava escondido, A mimonisi. agora se mostrou. Mutini osite akoyeba nzambe. So te Não baptizo é todos babika. que vão conhecer Deus, senão todos Mais vão nzambe se posa neza salvar. batinoso babika te. Mas Deus, seu desejo é para Oui, que nem c'est ça, il todos dit se ça dans Dieu salvem. dévoilé par Gavende. Ele diz isso em Deus. Alors, dévoilé tout ça, par on a un Paragraphe copo para 21. tous banco, Fazemos isso de propósito para as pessoas Dites-le irem nous clairement, frère Branham. Disseram,
Diga-nos claramente, irmão Branham. Vous semblez hésiter à vous faire connaître. Pareces hesitar a se fazer conhecer. Et nous savons qu'avec un ministère tel que celui que Dieu vous a donné, vous devrez être identifié quelque part dans les Écritures. Mais pourquoi vous avez tout nabo? Essa pessoa está a perguntar assim. Ele não é louco. Frère. Irmão. Branham afandi azoteia. Branham pregando assim. A s'arrêter. Ele parou. Ele disse: espere. Estou a ouvir alguém orando. Asa quelque part na mão. Fez na frente. Eles devem ser na frente. Mas que homem é esse assim? Mas se estivesse aí, vê Branham assim. Hoje, Branham eu devia ir em sua casa. Eu sempre disse isso. Eu ia dormir lá. Se tu sou na mwana mukena za momite bana pe bazaki na ke kuna libela donc je deviens valet na vai nanga kuna eu vivia kuna na boya ga makamba mabele en fait só para negar as coisas más do inferno. Je vous donne un témoignage, frère Nona, parce que pour dar um testemunho, irmão Norman. Frère Branham sortait de sa maison ponda kuna ezaki na babala wing line kokita États-Unis donc na église paisa yazozwa kara zo kita então ele tinha repent na église na rua da igreja ou uma coisa assim. Ceux qui battent ba malade. Se as pessoas estivessem doentes, balobi não? Soto que na campanha bate bilhete, sabe? Nós irmos na campanha muita gente. Mas isso bate na bibembe. Na batu ba malade, banana. Batandi bango nyuso na nzela. Andiam todas no caminho. Polícia peso benga na bango. E a polícia não expulsava. Parce que beaucoup de chefs de police étaient guéris par lui. Muitos chefes da polícia foram curados por ele. Se o Branham sabe na voiture. Ora, Branham quando saísse com seu carro, ele não descia. A prier ele vai agir ele no oro. Donc a quitté a prier ele não desceu nem orou. Cara na indenga zokende wana. Só aleki yo kaka. Quando passasse você estava curado. Aleki kaka ressuscité. Estava ressuscitado. Mais je n'ai jamais vu ça dans le monde. Eu nunca vi isso no mundo. Depuis que le monde a commencé. Desde que o mundo começou. Por isso a Bíblia interrogez-vous depuis que le monde a commencé. Desde que o mundo começou, nunca vimos coisas assim. Il est qui? Quem é? Ombre ya voiture na ye. A sombra do seu carro. Curou alguém. Balobi? Disseram? Identifiez-vous, frère Branham. Identifica-te, irmão Branham, estás a demorar. Alors, bon. Ele disse. Premièrement, je ne suis pas Messie. Primeiramente, eu não sou o Messias. Le Messie, c'est Jésus-Christ. Messias é Jesus Cristo. Abi, mais nous sommes des Messias. Mas nós somos pequenos Messias. Messie Messias significa boyoka. Poye parce que tu as un Messie. Para saber que Messie ele signifie celui qui est loin. Aquele que é ungido. Frère, se tu as un frère, ele não é ungido. Irmão Norman, colonne de feu. Está aqui a unção, coluna de fogo. Mais alobi no te casa Messie. Mas ele não te diz que ele é o Messias. Nini me alobi ngana na Messie. Parce que yo mo juger. Eu não sou Messias. Então eu lobo moni yemo alobi na Messie te Branham vai chegar na lobo. Ele diz que não é o Messias. Mas tu vai bom. As pessoas morreram assim. Tu é que falaste, eu não, você entendeu mal. Les œuvres que je fais. As obras que eu faço témoignent de ce que je suis. Les œuvres sont l'expression de la foi. Avant d'avoir la foi, la foi là, les œuvres expriment la foi. Quelles sont les œuvres que tu as vues à Branham? São as obras que você viu em Branham. Et en lui habitait corporellement. E nele habitava corporalmente toute la plénitude de la divinité. Toda a plenitude da divindade. Sikona Branham. Agora em Branham. Isaí ko habite ndambu. Habitava só a metade. Mubimba. Ou a plenitude toda. Hein? Mubimba. Il est Messie. Déjà, je crois que je dois terminer ici, frère Normand, pour essayer de laisser un peu le temps. Après, on pourra en continuer, mais je demande toujours ta permission, parce que moi je suis prêt à répondre aux questions, mais ça, on doit aussi tenir compte parce que ça fait partie de la télévision, on doit gérer le temps. Mais je dois lire ceci. Et prochainement, si le Seigneur le permet, on pourra continuer ici. Écoutez. Il dit. Maintenant.
Ça, c'est page 567. C'est page 567. Toujours dans le même cadre, il y a des nuances. Maintenant, je vais éclaircir quelque chose ici. Pendant un instant. Et vous dire quelque chose. Ôtons tout de suite cette chose-là. Ce que Willy a fait là, alors disons que c'est juste. Disons donc que c'est juste. Dizemos então que é justo. William bandako loba makambu Branham boye azatutu yango eza bandi avant mena linkola ndonte. Habito admettons que William lobi eza juste. Vamos admitir ça va? Que William que ngana za boye na za oyo. Admettons que eza juste. Vamos admitir que é justo. Frère Branham lobi, moi eu je ne pourrais pas dire ça, frère. Eu não podia dizer isso, irmão. Ça va, frère? Ah bon, irmão, não? William Branham Christ. William Branham Cristo, Jesus. Admettons que c'est vrai. Vamos admitir que isso é verdade. Mas eu não posso dizer isso. S'il dit ça, abini na mulongo ya nzamba aloba te, nzamba sala kaka. Deus não fala, ele só faz. Asale loko akena ele faz algo. Para você saiba se é ele. Só lobi yango batu tu ba obika. Se ele falar, todos vão se salvar. Et puis so mudabina zo banga nzamba na akosi. Dizer que eu sou Deus, eu sou Deus. Azanzambe te. Nzamba aloba te que na nzamba. Mutaloba eza Satan. Ele é Deus. Quem fala é Satanás. Ce serait d'être un grand prétentieux. Então, eu seria grande pretencioso. Même si je le croyais. Mesmo se eu acreditasse. Même si je le croyais. Mesmo se eu acreditasse. Je ne le dirais pas. Então eu não diria isso. Ça va? Même il va croire que l'homme va ele não vai falar, se perguntar, ele nega. Voyez? Si quelqu'un d'autre le dit, se uma outra pessoa diz, c'est son affaire. Então é assunto dele. Ah, le maintenant, par exemple, on m'a demandé si je serais tout. Ah, je voudrais que quelque chose d'autre le témoigne. Eu queria que outros testemunham. Donc, frère Norman. Então, irmão Norman. Il y a encore des choses qui sont restées. Ainda dans le même cadre, que frère Branham se cache. Pour bailler, Branham se esconde para não ser. Mais je serai toujours disposé à continuer avec ça. Pour éclaircir les fils de Dieu. Esclarecer aos frère Branham est tout. Irmão Branham é tudo. Il est tous les types de l'Ancien Testament todos os tipos do Antigo Testamento. Parce que frère Branham dit que l'Ancien Testament était le type du Nouveau. Et le Nouveau Testament, c'est le type d'aujourd'hui. Donc, les sommets, c'est frère Branham. Ça parlait de Nazareth et aujourd'hui. Falava-se de Nazaré e hoje. Nazaré e hoje. Donc, então, mais frère Branham lui-même, mas irmão Branham ele mesmo, pour dire ça, para dizer isso claramente, il ne le dira pas. Ele não vai dizer. C'est pour cela il est en train de nier. Por isso é que ele está negando. Ce n'est pas que niant. Não é que negando. Il ne l'est pas. Non. Ele não é. Il não veut. É isso. Ele quer. Je termine en te disant ceci. Vou terminar te dizendo o seguinte. Tu connais tu as déjà vu un professeur? Tu já viste professor? Parce que tu as étudié. Porque você estudou. Dis-moi. Diga-me. Est-ce qu'un professeur, será que professeur donne l'examen? Ele dá a prova. Et il donne encore des réponses. E dá também as respostas da prova? Non. Le professeur donne seulement l'examen. O professor só dá a prova, o teste. C'est à toi de donner la réponse. Você que deve responder. Frère Branham ne peut pas être Christ, Dieu Messie. Não pode ser Cristo. Et au même moment, lui-même commence encore à vous dire ça. Non. Começa a vos dizer, mas ça, il ne fait rien. Isso ali, ele não está a fazer. Il n'y aura pas besoin de la foi. Então não vamos precisar de ter. Les gens vont copier. As pessoas vão copiar. Mais frère Branham est Christ, Messie. Mas irmão Branham é Cristo, Messias, Jesus. Mais il ne le dit pas. Ele não diz. C'est à vous. Então cabe a ti de trouver la réponse. De achar a resposta. Parce que vous voulez aller au ciel. Porque você quer ir no céu. On ne peut pas vous donner tout sur le plateau. Não podem vos dar tudo numa bandeja. Frère Norman. Irmão Norman. Que le Seigneur te bénisse. Que o Senhor te abençoe. Merci beaucoup, servo de Branham. Muito obrigado, servo de Branham. Je crois pour notre émission d'aujourd'hui, nous sommes presque à la fin. Eu acho que para a nossa emissão de hoje nós estamos no Merci fim. de nous avoir accepté dans votre émission. Obrigado por nos ter aceito no teu escritório. Les fils de Dieu ont écouté. Eu acho que os filhos de Deus ouviram a resposta à propos de leurs questions. Acerca das suas perguntas. Pendant l'émission, il y a encore des questions qui sont Durante arrivées. a emissão há mais perguntas que surgiram. Vous aurez toujours la réponse. Vocês terão sempre parce que resposta. Il y a
Les fils de Dieu qui disent, porque aos filhos de Deus que dizem, nous avons écouté, nós ouvimos. demandez aussi au secrétaire de Branham. Pergunte também ao servo de Branham. Jésus a laissé la tombe vide. Jesus deixou o túmulo vazio. Mais quand on part aux États-Unis d'Amérique, Mas quando vamos nos Estados Unidos da América, on voit la tombe de Branham. nós vemos o túmulo de Branham. Abonnez-vous Então, inscrevam-se massivamente no vous canal. aurez toujours des réponses. Vocês terão sempre Le secrétaire de resposta. Branham doit nous parler. O servo de Branham Juste la vai mort, nos falar c'est comment, justamente et la a mort, morte, c'est... como é que é. Il va nous expliquer la mort, c'est quoi Ele juste. vai nos explicar o que é a morte justamente. Il y a une information pour terminer, secrétaire de Branham. Há uma Nous sommes sur la informação terre. para terminar, servo de Branham. Nous Nós sommes estamos au mois na de mai. terra. Estamos no mês de Il maio. y a les informations passées par là, il y a une Há date qui descend, informações, notícias passando por aqui para ali. Pessoas nous sommes à la dizem fin du monde. que estamos Il y a no fim une do date qui est mundo. dite au mois de mai. Há uma data que foi dita no mês de Il y aura maio. la pluie Haverá chuva de 6 jours. de 6 Les dias. gens vont mourir. Pessoas vão Je ne morrer. sais pas si vous avez écouté ça. Não sei se ouviste isso. Et quelle est votre opinion à E propos de qual cette é a tua information-là? opinião acerca desta informação? Bon, en fait, non, je ne peux pas contredire les gens qui parlent. Então, irmão Norman, Mais je não vais posso te contrariar donner un as pessoas que conseil. falam. Que Vou te dar um conselho. dans la majorité des cas, les choses qui se disent dans Na les maioria réseaux dos sociaux casos, ne sont pas vraies. as coisas que se dizem nas redes sociais não são verdadeiras. D'abord, c'est fondé par des démons. Primeiro, isso foi fundado por demônios. Alors, Então, si c'est vrai, se isso é verdade, nous allons mourir. nós vamos Pourquoi les gens ne morrer. veulent pas mourir? Por que as pessoas não querem Ils doivent mourir. Pourquoi les gens? Parce que je ne vois pas comment ils vont aller aussi. Ils doivent Não mourir. vejo como é que vão no Mais céu. attendons, Devem morrer. il vaut mieux que tu me poses cette question au mois de juin. Que você me pergunte isso. Quand on ne sera pas mort, c'est alors qu'on va voir que c'est du mensonge. Parce que quand les gens disent, par exemple, il y a un en Turquie Por exemplo, há qui a dit que disse, na France, il a dit autre chose. Em França, Mais ele disse outra coisa. Dieu m'a dit. Todos Oh, eles estão a dizer mais maintenant, Deus il y a me combien de disse. dieux finalement? Então, há quantos deuses agora? Merci. Nous sommes au mois de mai. Nós Nous estamos sommes no en train mês de d'attendre. maio, estamos a esperar. Nous sommes en train d'attendre. Nós estamos Si esperando la pluie tombe, que se a chuva nous mourons. cair, nós morrermos. Mais Branham Mas Branham, n'a pas dit ça. ele não disse Que la pluie va tomber, les gens que vont. a Nous chuva ne sommes pas vai au temps de cair Noé. e as pessoas vão morrer. Nós não Frère estamos no Norman, tempo tu de vois, Noé. c'est là où je dis que les gens É aí onde eu préfèrent digo que accepter as les pessoas mensonges preferem aceitar a mentira au lieu d'accepter la em vérité. vez de aceitar a verdade. Merci beaucoup, secrétaire Branham. Muito obrigado, Un mot de la servo de fin Branham. pour nos abonnés. Uma palavra final. Bon, j'encourage nos abonnés, surtout Então, quand on m'a dit eu, qu'il y a des frères de encorajo, Guadolite, des frères os de que nos Mbujimaï, seguem, partout, irmãos de Mbujimaï, de Mbujimaï, todo sítio, Guadolite, de Congo, Guadolite, aux États-Unis, du on Congo, appelle dos en Estados France, Unidos, en Europe, ligam, em partout, França, em même dans todo des pays sítio, reculés, mesmo nos países les gens suivent mais ça. recuados, as pessoas estão Vraiment, a j'ai seguir. été très ému. Então eu fiquei muito Je ne pensais pas que ça contente. pouvait avoir cette grandeur. Não pensei que isso teria essa grandeza. Mais ce que je conseille à nos Mas frères, o que eu aconselho aos irmãos c'est seulement s'abonner. é somente inscreverem-se. Les questions que nous saurons répondre, nous allons As répondre. questões que nós Avec la soubermos parole, responder, vamos responder com a Avec palavra, la nature, com a avec natureza, tout ce que Dieu nous a com donné. tudo que Deus Les gens vont nos comprendre deu. qu'il s'agit de As Dieu pessoas vão ou il ne entender s'agit que pas de Dieu. trata-se de Deus Nous n'allons ou pas não. créer une chose qui n'a Nós jamais não vamos existé. criar algo que não existe. Donc, mon Então, conseil, meu conselho é que les gens seulement que s'abonnent. as pessoas Et simplesmente quand ils vont s'abonner, inscrevam-se. nous allons vamos lentement. inscrever-se Je no crois que canal, nós vamos beaucoup de gens lentamente. disent que les gens de Branham ne Eu lisent acho pas que la muita Bible. gente dizem Mais que as depuis que pessoas nous de avons Branham commencé, não lêem nous a lisons la Bible. Mas desde que começamos, Donc, nós si lemos a quelqu'un Bíblia. a besoin d'être Então, sauvé, se alguém precisa ser salvo, Jésus avait dit, Jesus la disse, vie éternelle, a vida eterna c'est croire é en acreditar Dieu em et Deus celui qui l'a e envoyé. aquele que ele enviou. Mais il y a un mystère. Mas há mistério. Dieu, Deus, pour sauver les gens, n'envoie personne. para salvar as pessoas, não envia ninguém. Il vient lui-même. Ele vem sozinho. C'est pour cela Myriam, bon là tu vas encore me ramener. Myriam et Aaron sont Por morts isso é que Miriam e parce qu'ils Arão croyaient que Moïse morreram. était leur Porque frère. eles pensavam que Moisés Ils l'ont era critiqué. seu irmão. Dieu a dit que vous avez Criticaram. parlé mal de moi. Deus disse Et falaram venez mal de devant mim, moi. e venham à minha frente. Merci beaucoup, secrétaire Branham. Donc vraiment les frères peuvent s'abonner. Então, Nous allons partager beaucoup de choses. Ils peuvent poser leurs questions comme ils veulent. Nous sommes disposés
disposer par la grâce du Seigneur pour répondre. Merci beaucoup. Je sais qu'à chaque question, il y a toujours une profondeur de réponse. Une question, il y a des 500 réponses. La solution. A solução é inscreverem-se simplesmente e jamais serão decepcionados. É o vosso irmão Norman Kayudi. Que o Senhor vos abençoe. Shalom.